Agora foi. Olá, eu sou Luiz Fernando e começa agora a nossa primeira entrevista no Conjuntura Atual. Um canal criado aqui para discutir e debater grandes temas da sociedade brasileira, seja no campo político, no campo da sociologia, da cultura, dos esportes. E hoje o entrevistado é o deputado federal Cacá Leão. Ele que tem tido um desempenho elogiado pelos seus pares na Câmara e pela sociedade civil. E vai bater um papo aqui com a gente sobre pandemia, ações do governo federal em diálogo com o Congresso Nacional, conflitos sobre o governo do Estado e sobre uma série de outras questões. Eu vou convidar o deputado para a gente dividir tela e começar esse bate-papo. Aguardando o deputado já para a gente iniciar a conversa. Deputado Cacá Leão, tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Tá me ouvindo bem, né? Um prazer muito grande, Luiz. Você sabe do carinho, da atenção que eu tenho por você e fiquei muito feliz de ter sido convidado para ser o primeiro nome a participar desse canal novo de comunicação aí que a gente está inaugurando. Vi o seu vídeo de inauguração no dia de ontem. Então, tô muito feliz mesmo de poder ter a oportunidade de conversar com você, de conversar com as pessoas e mostrar a conjuntura atual do processo, tanto da política quanto da nossa sociedade. Muito obrigado mesmo, estou muito feliz de poder participar com você. Como eu te falei, você sabe do carinho, da atenção e do sentimento. Eu sou seu fã. Nada, a gente trabalha muito, trabalha há algum tempo que a gente conversa fora dos noticiários e dentro deles, Cacá. E a gente vê que a gente está passando por um momento bem diferente no Brasil. Eu queria iniciar essa conversa perguntando para você o seguinte: você acredita que há uma crise de representatividade na política brasileira? Acho que há uma crise de identidade, na verdade, na política brasileira. A gente fez um movimento muito brusco da esquerda para a direita ultra-radical, né? Num curto espaço de tempo, a gente saiu de um governo eleito. Houve, é claro, que a transição do processo de impeachment com a mudança para o governo do presidente Michel Temer, mas não foi um governo que foi eleito. O Michel Temer ele era vice da ex-presidente Dilma Rousseff, e com o impeachment assumiu para um governo de ultradireita, um governo de ultraliberal, e com isso uma mudança muito grande do número de parlamentares, uma renovação enorme dentro do parlamento, num curto espaço de tempo, em 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Muitas dessas pessoas se perderam pelo meio do caminho. Você pode ver pelos números, o maior partido da Câmara hoje é o PSL, o partido que o presidente Bolsonaro elegeu, porém, esse partido rachou no meio. Então, um partido que tinha 56 deputados, hoje o apoio representativo é algo em torno de 23, 24 deputados. Aí o governo passou para a reconstrução da sua base. Melhorou, mandaram abaixar um pouco a Câmara. Então, o governo precisou construir, precisou dialogar, e é isso que ele tem tentado fazer aí ao longo desses últimos meses, para tentar se entender. Então, eu acho que, na verdade, o que faltou foi uma crise de identidade. Muitos desses parlamentares que se elegeram, muitos até pela força que tinham na rede social, porque, para mim, esse é um mundo novo. Eu confesso para você que eu estou aprendendo, estou vivendo esse novo mundo, esse novo formato e novo modelo de interação, que eu acho que é um caminho, que é uma das coisas que a pandemia trouxe, Luiz, que veio para ficar.
Eu acho que a aproximação que a gente tem, e eu tenho procurado fazer pelo menos 2 vezes na semana, procurado conversar, procurado falar, já fiz até inauguração de obra pela rede social. Ah, que legal. No espaço de tempo, a gente não imaginava que isso fosse possível. Então, é um novo formato, é um novo modelo, e a política está se reinventando, está mudando. Eu venho de um modelo de política tradicional. Eu sou herdeiro de política mesmo, não tenho outra, não tenho vergonha nenhuma de dizer disso. Eu peguei um caminho pavimentado pelo meu pai, tenho o maior orgulho do político que ele é o meu espelho, é o meu termômetro, e aprendi a fazer política, que é uma política de resultado, é uma política de realização, é uma política de formato, de você ter o reconhecimento da população pelo serviço prestado que o seu mandato parlamentar pode lhe oferecer e pode oferecer à sociedade. Então, a gente houve essa divisão do parlamento, essas pessoas, nesse curto espaço de tempo, se cruzaram, se encontraram, e agora a gente está aí se reformulando, vamos poder chamar assim, num momento difícil, num momento de pandemia. Acho que ninguém esperava, nem imaginava que a gente fosse passar por uma situação ou por uma condição dessa, mas, como a gente falou no começo da nossa live, acho que é um caminho, acho que é um modelo que veio para ficar, e acho que as redes sociais, esses instrumentos, fazem com que a gente se aproxime e muito do eleitor, faz com que a gente seja mais cobrado, mas também faz com que a gente possa mostrar mais o que a gente faz. Porque muitas vezes as pessoas, um dia eu estava dando, eu fui entrevistado por Zé Eduardo, e ele me perguntou: Cacá, você é desse tipo de deputado que mostra as suas entregas nas suas redes sociais? E eu disse para ele: não, mas agora tem que ser. Agora tenho que mostrar, tenho que estar fazendo. Então, uma entrega de um trator agrícola que veio para beneficiar uma associação, que veio, a gente tem que lutar, tem que mostrar e tem que levar isso ao nosso público mesmo, no caso, ao nosso eleitorado. Então, eu acho que esse novo modelo, essa nova identidade da política, respondendo sua pergunta, veio para ficar. Deputado, nós chegamos hoje em 51 mortes no Brasil. 51 mortes no Brasil. É muita gente que morreu, mais de 1.100.000 infectados, com uma subnotificação aí na casa de 6 vezes, tanto no caso de infectados, quanto no caso de mortes. Na sua avaliação, e essa é uma pergunta que a gente colocou aqui, fez uma provocação aos nossos seguidores, e me perguntaram aqui, na sua avaliação, a falta de um alinhamento entre governo federal, governos estaduais e prefeituras municipais provocou uma quarentena frágil do ponto de vista do que deveria ter sido, e isso ocasionou esses números assustadores de vítimas que nós temos? Acho, e aí não posso deixar, Luiz, de parabenizar. Acho que a Bahia tem sido um exemplo para o Brasil. Eu acho que a demonstração que o governador Rui Costa e o prefeito ACM Neto têm dado para a sociedade baiana é um exemplo que eu acho que é uma situação, uma condição de satisfação, e as pesquisas de opinião têm mostrado isso, têm mostrado e têm demonstrado esse sentimento, uma coisa que não aconteceu com o governo federal. O governo federal sempre defendeu um outro modelo, um outro formato, e acho que isso fragilizou principalmente a quarentena. A gente está falando aí de pessoas que estão desde o dia 18 de março dentro de casa. Eu conversava com o meu amigo deputado Marcelo Nilo ontem pelo telefone, que é o coordenador da nossa bancada, e ele me dizia, ele disse: Cacá, eu estou desde o dia 18 ou 19 de março dentro de casa, que o lugar mais longe que eu fui é o elevador, eu e minha mulher. Estou sem ver minhas filhas, estou sem ver as minhas netas. Então, um formato que foi se fragilizando com essa disputa de sentimento e de ideais, e a gente tem visto isso. A Bahia ainda é um dos estados
que ainda continua rigoroso. Sim. Por exemplo, eu estou em Brasília. Eu estou aqui em Brasília, a gente já tem aqui o comércio aberto e já tem até uma proposta de, no dia 1º, abrir bares e restaurantes. Então, Brasília está caminhando numa velocidade completamente diferente do que a Bahia está caminhando. Eu conversava hoje pela manhã com a minha amiga a deputada Iracema Portela, do Piauí, e ela me dizia também que o Piauí tomou a mesma decisão e está no mesmo caminho da Bahia, está com o mesmo entendimento da Bahia. Enquanto no Sul, em Santa Catarina, até o campeonato de futebol já voltou. Então, eu acho que essa falta de sincronia e também o nosso tamanho. Não adianta a gente querer comparar o Brasil com a Espanha, a gente querer comparar o Brasil com a Bélgica, não adianta a gente querer comparar o Brasil com esses outros países. A gente é um país de dimensão continental. Só o estado da Bahia é do tamanho da França. Do tamanho da França. Mas os números são... Os números são assustadores, né, deputado? A gente para analisar e a gente vê que desde o início houve, de certo modo, uma flexibilização do que seria o impacto do coronavírus na vida das pessoas. Isso por parte do governo federal. E isso impactou de uma forma que é possível a gente apontar para o presidente da República e seus ministros mais próximos, a sua linha de frente, como responsáveis por esse tamanho de pandemia, por esse tamanho de pessoas infectadas, por essas mortes. É possível? Olha, eu não vou jogar nas mortes, na culpa das mortes nas costas de alguém. É claro que a gente sabe que, infelizmente, é uma pandemia. O vírus ele é muito violento, ele não é aquela gripezinha que se falavam no começo. É claro que tem muita gente que é assintomático, mas tem pessoas, eu mesmo, o Covid-19 para mim já não é mais um número, eu já tenho algumas pessoas vítimas, já perdi um amigo e um pai de uma amiga minha pro Covid-19 e sei e consigo interpretar o tamanho dessa dor. Então, eu acho que essa diferença, essa disputa, essa discussão realmente prejudicou. Essa discussão prejudicou. Talvez, se a gente tivesse feito essa discussão e se a gente tivesse adotado desde um primeiro momento, a gente já tivesse hoje conseguindo adotar regras de flexibilização, de volta e de entendimento para a reabertura do comércio. A gente hoje discute prorrogação de auxílio emergencial, a gente discute prorrogação de coisas, quando a gente ainda não tem, Luiz, ainda alguns dos que foram aprovados implementados. Por exemplo, a ajuda para as micro e pequenas empresas, elas começaram a rodar ontem. E a gente está falando aí já de 3 meses. Então, tem muitas empresas, principalmente as pequenas, micro e médias empresas, que representam 64% dos empregos. 64% dos empregos do Brasil estão dentro das micro, pequenas e médias empresas. Elas fecharam e não vão conseguir reabrir. Na Câmara existe algum projeto? A gente vai e volta, vamos falando dos temas, né? Na Câmara dos Deputados tem algum projeto ou houve alguma discussão sobre o que de fato existe de política econômica nos bancos para empréstimo a juros que sejam humanos? Porque não adianta uma série de políticas públicas serem aprovadas para as micros e médias empresas e pequenas e chegar lá na ponta o dinheiro ser caro. O dinheiro está saindo a 4,5%, 3,5%. Isso são juros exorbitantes numa realidade de crise. Vai fechar, vai falir todo mundo. Existe essa discussão no âmbito da Câmara? Como é que está? O que a gente pode dizer aí para quem nos acompanha? Existe, a gente tem feito essa discussão. A gente já fez, inclusive, eu faço parte da comissão mista de acompanhamento aos efeitos da pandemia, do Covid-19, e nós já tratamos com a Caixa Econômica Federal, já tratamos com o Banco do Brasil e já tratamos com o BNDES para fazer exatamente essa discussão, porque eu acho que esses bancos, principalmente aí os bancos públicos, e aí eu vou falar da Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, que são os dois maiores, eles têm que servir como baliza, como espaço de regra, de
de juros, realmente de subsídios mesmo. Eu sei que esse governo é um governo que ele foi eleito com a bandeira do liberalismo. Esse não é o formato que o ministro Paulo Guedes sonhou para a sua gestão à frente do Ministério da Economia. Sim. Mas eu acho que ele não imaginava nunca que a gente fosse passar por uma pandemia, e acho que a mão do Estado, nesse momento, ele é de suma importância para salvar as micro, pequenas, médias e grandes empresas, para salvar os empregos, para que essas salvem os empregos, para que isso venha a salvar o giro da economia, porque a economia é uma cadeia como um todo. Sim. Então eu compro da loja de material de construção, que vende, que emprega, que compra do cara que compra areia, que compra, que faz, e então é um giro completo. Então, esse é o sentimento. E o Congresso tem feito, e o governo, aí justiça seja feita. Não é fácil, Luiz, montar um programa assistencial, como foi montado. A questão do auxílio emergencial dos R$600, em um curto espaço de tempo. A gente vê aí países, o exemplo dos Estados Unidos, que estão anos-luz na nossa frente. Anos-luz na nossa frente, estão pagando o seu auxílio com cheque via correio. Com todas as falhas, com todos os erros, e acho que as pessoas que fraudaram o auxílio emergencial, elas precisam ser severamente punidas. A gente tem defendido isso aqui na Câmara dos Deputados, nas discussões, que haja uma punição severa para aquelas pessoas. A gente fala em torno aí, hoje são 50 milhões de brasileiros, e já se discute um número desses 50, 6 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial sem necessidade. Então, eu acho que a gente precisa tomar medidas duras. O cidadão precisa ter medo da legislação. Aquela velha história de relação. A relação, ela começa com medo para virar respeito, para poder a gente usufruir de uma amizade. Eu fui criado dessa forma, que bastava meu pai ou minha mãe olharem para mim, que eu entendia o que é que eles queriam. Então, é uma relação que começou no medo, para virar o respeito, para hoje eu posso dizer que tem uma relação de amizade com meu pai, de amizade com minha mãe, sempre preservando a questão do respeito. E o povo brasileiro parece que parou de ter respeito à nossa legislação, tanto que mais de 10%, é assustador, mais de 10% das pessoas que tiveram acesso ao auxílio emergencial não precisavam ter tido, em detrimento de outras pessoas que continuam ainda com o seu crédito em análise. Precisa aprimorar aí os mecanismos de fiscalização, e isso também vale para a compra de respiradores, que a gente viu uma devassa Brasil afora, e inclusive tivemos um caso aqui de investigação na Bahia, né, no consórcio do Nordeste. Você tem acompanhado isso? Você que é da base do governador Costa? Tenho acompanhado essa discussão. E é aquele negócio, né? A pressa, ela é inimiga da perfeição. A gente viveu há 60 dias atrás um momento que todo mundo estava procurando respirador e não existia no mercado, porque o mundo inteiro estava procurando respirador. Hoje, a gente já consegue encontrar, a gente já vê aí uma oferta maior. Mas naquele momento, na necessidade e com o que acontecia de formato, eu acho que, na minha opinião, não houve dolo por parte do governo, não houve dolo, não houve um sentimento de dor ao erário. O que houve foi a pressa para comprar e pessoas de má fé que se utilizaram, que venderam o que elas não tinham, que não poderiam entregar. Acho que o governador Rui Costa tem sido muito feliz em todas as suas falas, inclusive demonstrando indignação, tem cobrado a apuração direta dos fatos, e quem errou, e se houve erro, houve erro por parte de mais alguém, que essas pessoas
paguem. Agora, quem tem que ser realmente preso, quem tem que ser quem vendeu por enquanto e vendeu uma coisa que não tinha, que não tinha. É diferente do caso do Rio de Janeiro. Bem diferente, né? Do caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o cara recebia a comissão da venda do que estava sendo gasto. Isso aí é um absurdo, isso tinha que ser crime inafiançável. Porque porque é importante a gente diferenciar os sistemas, porque a gente está vivendo um momento que as redes sociais elas trazem também algo prejudicial, né? Como tudo na vida, tudo demais é excesso. E a gente vive um grande problema com as fake news. E, inclusive, na Câmara dos Deputados, a gente tem colegas do senhor que respondem processos e estão sendo investigados pela disseminação e financiamento de fake news. Como é essa relação dentro da Câmara dos Deputados, Cacau Leão? Olha, Luiz, eu particularmente acho que e defendo que fake news para mim é crime e crime grave. Porque você induz o cidadão ao erro. E tudo que você induz ao erro é criminoso. Então, por exemplo, eu sou completamente favorável ao inquérito das fake news. Não acho que isso esteja intercedendo na liberdade de expressão, simplesmente porque eu não propago fake news. Eu não posto nada na minha rede social, eu não reposto nada na minha rede social que eu não tenha certeza da veracidade. Então, eu fico muito tranquilo para fazer essa discussão. Se a pessoa não observa, e se principalmente o político, detentor de um mandato, seja ele vereador, deputado estadual, prefeito, outra coisa, e que não pensa, é a mesma coisa do cidadão que não pensa no que fala. Essa pessoa ela tem que ser. Às vezes o cara, hoje a sociedade e principalmente a tecnologia, você pode ser filmado, você pode estar sendo gravado a qualquer momento e você come. Houve um caso agora, um vereador de Dias Dávila que fez uma brincadeira infeliz em um grupo de WhatsApp, segundo ele, de amigos, e aí está pagando um preço enorme, inclusive com investigação, por causa do que ele disse que foi uma brincadeira infeliz. Brincadeira essa infeliz que o mundo atual, que o mundo moderno não suporta e não aceita mais. Isso, para mim, é o mesmo sentimento, essa, para mim, é o mesmo caminho da fake news. Eu não posso postar na minha rede social, dizer que Luiz Fernando está de camisa amarela, se eu sei que ele está de camisa branca. Entendeu? Então, isso para mim é um absurdo, acho, defendo. Tem um projeto do deputado Mário Negro Monte Júnior, que inclusive trata e fala dessa questão, inclusive penalizando também as redes sociais. Acho que o projeto do deputado Mário é muito bom. É muito bom. E a gente está aguardando aí no Senado a apresentação do relatório do senador João Coronel, que traz, inclusive, o know-how pelo fato de ser presidente da comissão mista que está aí discutindo a questão dos fake news. Eu volto a lhe dizer, não acho que você esteja tolindo a liberdade de expressão, até porque quem propaga fake news, para mim, está propagando um crime. Certo. Deputado, outro caso que está recaindo sobre a Câmara é o financiamento por parte de 4 deputados de manifestações antidemocráticas. Como é que seus pares e você vê e analisa a participação de representantes da sociedade eleitos para atuar democraticamente dentro de um processo dentro da Constituição, dentro de um processo legislativo, que financiam manifestações com caráter e com bandeiras que pregam a extinção daquilo que ele representa? É um negócio meio estranho, né? Pois é. Eu acho que se eles estivessem financiando com o próprio dinheiro, já estava errado. Imagine com o dinheiro público, com o dinheiro da Câmara. Então, eu acho que se isso ficar aprovado, vai se abrir, é para isso que existe o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Eu acho que essa discussão vai precisar ser feita e acho que a Câmara Federal vai fazer essa discussão. Acho que até nessa legislatura, eu acho que já bateu o recorde de todas as outras em representações no Conselho de Ética, porque a coisa está realmente sem o freio. Deputado, o PP ele é um partido que é conhecido, na verdade, e analisado
como um partido do centrão, né? Que é essa associação de partidos que não necessariamente é uma coisa ruim, mas ela é vista muito negativamente pela sociedade, de forma pejorativa. Eu queria primeiro que o senhor explicasse isso, essa associação de partidos, esse conjunto de partidos que se reúnem e formam e constituem esse chamado centrão, e como é que funciona, porque parece que é um corpo orgânico e homogêneo, quando na verdade é heterogêneo, tem suas diferenças, tem seus interesses, tem suas adversidades. Enfim, eu queria que você explicasse um pouquinho isso, que eu acho que é didático. Né? A gente discute a política e sempre fala, o centrão vai para cá, o centrão vai para lá, o centrão mandou, o centrão quis, enfim. Né? Acho importante a gente diferenciar e explicar um pouco como é que funciona. Hoje esse conjunto de partidos reúne 221 deputados e é presidido pelo Arthur Lira, que é do Partido do Progressista, né? E aí eu queria entender mais ou menos isso. O líder desse... Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem políticos de esquerda, a gente tem políticos de direita, como a gente tem políticos de centro-direita, de centro-esquerda. Eu, particularmente, me considero um político de centro. Eu entendo que houveram coisas boas que foram feitas pela esquerda. Acho que o presidente Lula tem os seus méritos, programas sociais que foram implantados ou até ampliados no seu governo, como é o caso do Bolsa Família, que ele já existia, mas que foi ampliado no governo do presidente Lula. Mas acho que ele não deveria ser para sempre. Eu acho que ele deveria ter um prazo de validade para fazer com que se estimulasse, que o governo gastasse, ao invés de gastar esse dinheiro financiando diretamente o cidadão, ele utilizasse esse dinheiro no fomento, por exemplo, da indústria, da economia, para que isso viesse a se gerar empregos, para que a gente viesse a qualificar a nossa mão de obra e que a gente viesse... Então, eu acho que o programa social ele devia ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, eu me considero um político de centro. E grande parte da Câmara dos Deputados são políticos de centro, que entendem que houveram coisas boas no governo, acho que houveram e se perderam, como também acho que eles se perderam pelo meio do caminho, como também defendo algumas políticas e alguns entendimentos. Então, o centro, para mim, é o equilíbrio do parlamento. É o equilíbrio do parlamento. Eu tenho, por exemplo, no meu partido tem 40 deputados, e a gente tem a grande maioria de parlamentares que se identificam como de centro, mas eu tenho lá um deputado de São Paulo que ele é radical de direita. Ele é radical de direita, mas está dentro do meu partido. Como tenho também, no meu partido, alguns deputados que defendem, que foram contra a reforma da Previdência. Por exemplo, eu votei a favor da reforma da Previdência por entender que ela é necessária. Ela era um remédio amargo, que precisava. Eu tenho alguns parlamentares dentro do meu partido que não entendiam dessa forma. Então, eu acho que o centro é o equilíbrio do parlamento. E com o tempo, principalmente com o passado, aquele antigo PMDB, que era o carimbo do Centrão, por exemplo, eu não tenho nenhum cargo no governo federal. Não tenho nenhum cargo no governo federal. Você faz oposição ao governo federal hoje, Cacá? Não, eu não me considero um parlamentar de oposição, até porque eu acho que eu tenho votado mais com o governo, inclusive, do que alguns parlamentares que foram eleitos nas costas do presidente Bolsonaro. Sim. Eu entendo claro que voto conforme o entendimento da minha consciência, do que representa, e sempre a favor dos interesses do povo da Bahia. Então, toda vez, por exemplo, teve uma votação há 3 meses atrás que tratava sobre os incentivos da indústria automobilística, beneficiando aí diretamente a Ford na Bahia, a Fiat no Pernambuco e a Troller no Ceará. O governo ficou contra, nós fomos lá, lutamos, trabalhamos e derrubamos a vontade do governo, porque aí o que estava em jogo era o interesse da Bahia e dos baianos. Então, eu me considero um parlamentar independente, porém tenho votado nas pautas do governo que eu entendo que são importantes e principalmente que são importantes para esse momento do Brasil. O advogado aqui, Cacá, Luiz Felipe, ele pergunta aqui, junto com
Um outro pessoal que perguntou mais cedo, já no nosso questionamento aqui nos stories, sobre as eleições municipais. Se o senhor é favorável ao adiamento, qual a sua análise? O Senado está discutindo entre 15 e 29 de novembro, não é isso? 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno. Olha, Luiz, eu sempre coloquei a minha posição. E ela não é de agora, até por causa da pandemia. Eu sempre defendi a unificação das eleições. Sim. E achava que esse momento, e por tudo que a gente está passando, e por tudo que a gente está vivendo, a gente poderia se aproveitar disso para fazer essa unificação das eleições em 2022. Eu acho que era mais barato, era mais fácil para o eleitor. Acho que a gente ganharia aí uma força muito grande. Acho que você conseguiria acabar com a reeleição. Porque o que acontece hoje? A gente tem eleição de 2 em 2 anos e prazo. Por exemplo, eu estou em Brasília hoje e vou lhe ser bastante sincero, porque eu estou correndo atrás do prazo de 4 de julho. Em 4 de julho, tudo que eu tiver conseguido liberar para os meus municípios, vai ser tocado. O que eu não consegui liberar até 4 de julho, só depois da eleição de outubro ou de novembro, eu não sei. Eu tenho um entendimento e defendi isso hoje, inclusive na reunião do meu partido, até porque acho que a gente vai fazer essa discussão no Rio, e vi que esse é um sentimento majoritário dentro do PP. Para mim, Luiz, o problema não é o dia da eleição. O dia da eleição, você estabelece protocolo, você aumenta o espaçamento da eleição, por exemplo, começando em vez de 9, começando às 6, às 7 da manhã, indo até às 8 horas da noite. Você coloca, aumenta o número de salas de votação, você consegue estabelecer um protocolo para o dia da eleição. Para mim, a maior dificuldade que a gente tem hoje é fazer política, é conversar com o eleitor, é você juntar as pessoas para você conversar, até porque a gente tem diversos municípios que ainda não tem celular, que a internet ainda é fraca, então não consegue ter essa coisa. Eu estava conversando outro dia desse mesmo com um candidato a prefeito, um pré-candidato a prefeito que eu tenho, que ele me disse que eu estou me virando em 3. Porque se eu fazia reunião com 30, agora eu estou tendo que fazer com 5. Mas ele não está deixando de fazer as suas conversas, de fazer as suas discussões. Então, o que eu acho que a Câmara tinha que fazer era um protocolo para tratar sobre essa questão. Então, eu acho que aumentar em 45 dias a campanha, eu acho que é você aumentar ainda mais os riscos e expor as pessoas a esse risco. Eu defendo que as eleições, como eu lhe falei, o meu desejo inicial era que a gente levasse para 2022, que a gente colocasse tudo que seria gasto, tanto fundo eleitoral, quanto o dinheiro que se custa o dia da eleição, no combate ao Covid-19, mas isso não foi possível, acho que isso já é matéria vencida, então eu, particularmente, defendo a manutenção das eleições no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 26 de outubro, até porque onde tem segundo turno tem televisão, então é uma campanha que ela é muito mais macro e a gente encurte o tempo da nossa campanha. A gente encurte esse processo. Se a gente quisesse levar para o dia 15 de novembro, que a gente levasse, por exemplo, para as cidades com mais de 500 mil habitantes. Essa é uma sugestão. A gente faria dos menores municípios que o candidato está próximo do eleitor no dia 4 de outubro e com cidades acima de 500 mil habitantes, de 300 mil habitantes, a gente levaria esses 40 dias, aumentaria o tempo de televisão, aumentaria o tempo de rádio. É uma discussão, é um processo que está sendo feito. Mas eu, particularmente, defendo que a gente mantenha o calendário eleitoral e estabeleça um protocolo rígido e rigoroso para o dia da eleição. Mas você acredita que isso se define quando? Com TSE, Câmara? O Senado está votando agora, né? Isso. Pelo menos eu estava na Câmara, a gente está votando a expectativa é que o Código de Trânsito Brasileiro e o Senado estava iniciando essas discussões. O que eu ouvi dizer foi que havia número no Senado para aprovar a mudança de 4 para 15 de outubro. Eu acho que na Câmara não tem. Eu acho que na Câmara não tem 308 votos para aprovar uma PEC para mudar as eleições de 4 de outubro para 15 de novembro.
Deputado, a gente recebeu uma pergunta mais cedo também, da professora Carliane, que é da UNEB, falando sobre educação, né? Referente aos povos quilombolas, os indígenas, as pessoas da periferia. Como é que pode ser feito, embora a educação básica esteja ali no âmbito dos estados e municípios, como é que a articulação no Congresso Nacional pode contribuir para que esse desenvolvimento chegue na ponta? Como o senhor falou, para fazer campanha tem uma dificuldade grande de chegar em determinados municípios, mas a educação também. E ela está ali todo dia. Como é que pode ser feito e o que tem sido feito no sentido de levar e garantir educação para essas pessoas mais carentes, sobretudo esses povos, que são os povos indígenas? Aproveitar que o Weintraub saiu do Brasil para a gente falar de povos indígenas, falar de quilombola. Graças a Deus. Já que ele odeia o tema, a gente aproveita que ele saiu do país e a gente perguntar sobre isso. Mas é sério, porque é importante que a gente percebe que está um pouco solto ainda. E embora sejam de atribuições de estados e municípios, é importante que na representação federal haja esse pensamento, né? Como é que está isso? Como é que o senhor avalia isso? O que tem conversado? Olha, eu acho que esse é o momento, e aí volto a dizer, eu acho que é um momento onde esse momento de pandemia demonstrou ainda mais as nossas fragilidades. Uma dessas fragilidades foi a questão da educação. A gente tem aí algumas discussões. Eu, particularmente, procurei me aprofundar até pelo fato de, como te falei no começo, ser votado em alguns municípios que tenham dificuldade de acesso, inclusive de banda larga, de processo e de acesso a essa questão. Eu tenho um exemplo que está dentro do meu coração, que é a cidade da Barra, que é a origem do nosso vice-governador João Leão, onde foi um dos primeiros municípios onde foi implantado um modelo de sucesso de ensino à distância, tanto que há um número grande desses alunos, um percentual alto, um dos maiores percentuais do Brasil, desses alunos aprovados em universidades federais. Então, eu acho que esse é um modelo. Eu acho que só quem, por exemplo, outra coisa que eu acho importantíssimo, o modelo de cotas. Sim. Só quem não vivencia, só quem não vive, quem não conhece de perto as dificuldades desses diversos Brasis que existem, é contra as políticas das cotas. É isso que eu fico me perguntando, Cacá. O governo federal, ele dá uma de Pelé de Mané, né? Ele já revogou. Mas por que fez? A pergunta que momento atabalhoado é esse que se aprova, se coloca, se assina uma portaria, a revelia do Congresso Nacional, a revelia das discussões do debate social? Ali foi uma coisa que realmente eu acho que foi o tiro de misericórdia do ex-ministro, que, como falou, graças a Deus, ele já é ex. Eu espero que o que venha a sucedê-lo tenha esse entendimento, tenha esse... Eu acho que só a ala ideológica defendia o pensamento e o entendimento do ex-ministro da Educação. Ele conseguiu ser pior do que o que o antecedeu, que foi um colombiano, né? Acho que era colombiano, que passou 3 ou 4 meses. Para mim, o ex-ministro, o ministro do governo Temer, foram grandes ministros, tanto o Mendonça Filho quanto o Rocieli Soares conseguiram implantar uma coisa que, para um país como o Brasil, é muito difícil, mas é muito necessário, que é a grade comum curricular. Sim. Ou seja, o que o aluno da Bahia é o mesmo assunto que o de São Paulo estuda, o da escola pública e o da escola particular. Eu acho que isso, para o nosso futuro, vai fazer uma diferença, e acho que é um legado que o ministro Mendonça e o ministro Rocieli deixaram e estão deixando aí para diversas gerações. Eu acho que as atrapalhadas que aconteceram nesses últimos 1 ano e 6 meses, eu espero que o próximo ministro da Educação, se for realmente o cara que era do Paraná, eu já ouvi até falar bem dele, graças a Deus.
já ouvi falar bem deles, que é um cara que, apesar de ter, em determinado momento, defendido o fim do MEC, mas pelo menos que ele entende, ele sabe, ele conhece de educação, e a gente precisa fazer, Luiz, com que a educação de qualidade chegue para os quilombolas, chegue para os indígenas, chegue lá na zona rural, consiga chegar lá no Brejo da Barra, e a única forma que a gente tem de fazer hoje, com mão de obra qualificada, é através do ensino à distância. E para isso, a gente precisa investir numa internet de qualidade, numa banda larga de qualidade. A gente tem, e infelizmente, se a gente for identificar e a gente for levantar, a gente primeiro, eu converso muito com os prefeitos, até porque é uma área onde eu acho que está completamente atrelado com o desenvolvimento. Se você for olhar e for acompanhar o meu mandato, eu consegui colocar uma coisa e levar para os meus municípios. Tenho a marca da Universidade da Criação, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, como também tenho a marca de ter conseguido levar a implantação de campos dos Institutos Federais da Bahia, que eu acho que o caminho nosso é pela educação profissionalizante. Se eu pudesse reescrever a minha história, eu teria feito um 2º grau técnico. Eu acho que para o nosso tamanho, para o nosso modelo, para o nosso formato, é de suma importância. Então, estou construindo um campus do Instituto Federal da Bahia através das nossas emendas parlamentares no município de Jaguaquara, em São Desidério. Estamos lutando para levar um para Luiz Eduardo Magalhães. Implantamos campos avançados em diversos municípios, Aurelino Leal, Ubaitaba, São Félix do Coribe. Vamos levar também. Estamos concluindo as obras, já está lá funcionando, mas do Instituto Federal Baiano no município de Xique-Xique, em Itaberaba. Eu gosto muito e acho que isso é fundamental, e esse é o braço que a gente consegue levar para que isso se faça e que abrace a nossa população. A despeito de predileções com as federações de indústria, há de se reconhecer que, nesse sentido também, eles têm uma contribuição muito grande na educação técnica, seja ela pelo Cimatec, Senai, Senac, né? E o governo federal tem tido uma missão de meio que falir, de rever essa política. Como é que está isso e qual a sua avaliação nesse sentido? Acho que isso é uma discussão que tem sido feita. Acho que, inclusive, na semana passada, acho que a gente conseguiu encontrar um denominador comum naquela questão da balança dos 50% dos investimentos. Eu acho que a gente conseguiu fazer, porque, como você falou, eu acho que o Sistema S oferece um produto de qualidade, um produto de excelência, e o que eles devolvem na área da educação, tanto com o ensino profissionalizante, quanto também as notas da Faculdade de Engenharia do Sesc Senai aí em Salvador, elas são fantásticas. Formam profissionais de verdade. Então, eu acho que também é um caminho, e acho que a gente conseguiu encontrar e conseguimos fazer, construir aí na semana passada Qual foi essa construção? Que ficou bom e que equalizou, e que acho que resolveu esse problema para tirar a pistola do ouvido do Sistema S. Vamos lá. Eu tenho aqui um mix, na verdade um conjunto de perguntas que foram feitas aí para o João Valadares, o Patrick, que são referentes à política. Eu vou aproveitar e fazer elas todas juntas, né? O advogado Luiz Felipe também pergunta. Presidência nacional do PP, o PP na vice do Estado da Bahia em 22, e a sua opinião sobre Ciro Gomes? Olha, vamos lá. Primeiro, presidência nacional do PP, isso não passa pela minha cabeça, até porque estou muito satisfeito com o meu presidente, o senador Ciro Nogueira. Espera aí que está em votação nominal, eu vou votar. Vou votar aqui agora, porque eu sou o único deputado do Estado da Bahia que até agora não faltou nenhuma votação do sistema virtual. Então, eu não posso perder esse título, e estabeleci como a meta que vou até o final, enquanto a gente estiver fazendo essa discussão, de participar de todas as votações, Luiz.
Eu estou falando de vez em quando eu olho para o lado aqui, eu estou acompanhando a sessão aqui pelo computador, pelo notebook. A sessão está ali na televisão, está ligada ali atrás, mas eu botei no silencioso, mas a assessoria está aqui mandando mensagem dizendo o que é e nos avisando da votação nominal. Então, a questão da presidência nacional do PP não passa pela minha cabeça. Como eu lhe falei, estou muito satisfeito com o meu presidente, acho que ele o meu partido, estou muito satisfeito com o meu partido. O PP é um partido, e aí mandar um abraço carinhoso para todos os progressistas que estão nos assistindo nesse momento. Sei que tem muita gente aí, tenho conseguido passar o olho rapidamente, pré-candidatos em Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, Itaberaba, já vi aí diversas pessoas que estão aí sempre nos acompanhando e sempre participando da live. Aproveitar e pedir para essas pessoas, já que o seu canal é novo, que sigam o Conjuntura Atual nas redes sociais, porque esse cara aí, esse jovem, que já não é mais tão jovem... Eu estou esperando o final para a gente falar sobre isso. Para mim, é um dos maiores jornalistas da nova geração. Eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz ainda trabalhando. Passamos aqui juntos, dias aqui. Luiz ficou aqui em Brasília na votação do impeachment. Conheço e acompanhava o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa da Bahia e faz um grande trabalho, tanto no Bocão News, quanto fez no Jornal à Tarde também, por todos os lugares por onde passou. Então, o meu partido, estou satisfeito, não pretendo disputar a presidência do PP nacional. A pergunta sobre 2022. Eu quero muito que o PP tenha candidato a governador. Sim. Até porque eu acho que o governador Rui Costa representa a renovação da esquerda e acho, sim, que ele pode disputar a presidência da República. Então, se ele se afastar para a presidência da República, é natural que o vice-governador João Leão assuma o governo, e o nosso desejo é que ele dispute, se tiver condição, se a conjuntura política lhe der, se a união de forças, que ele seja o candidato desse nosso grupo de forças, que reúne PP, PSD, PT, PL, PCdoB e diversos outros partidos, que o nosso vice-governador João Leão seja governador da Bahia e que dispute a eleição. Esse é o meu desejo, e tenho certeza que é o desejo de um bocado de gente que está nos assistindo aí, porque eu já estou vendo aí o pessoal comentando, subindo. E você me perguntou sobre Ciro Gomes. Ciro Gomes. Eu gosto e desgosto. Eu acho ele um cara inteligente. Vi uma entrevista dele no sábado na CNN, que para mim ele deu um show. Ele deu uma aula de política, ele foi na direita, foi na esquerda, atacou o PT, atacou Bolsonaro. Ele faz um misturado tão grande que no final acho que ele acaba criando polêmica. Mas ele é um dos grandes quadros da política brasileira. Acho que a gente está precisando, e aí acho que esse foi o grande erro da presidente Dilma, não soube acalmar os ânimos, como também acho que é o maior erro do governo Bolsonaro. A gente vive e viveu, em 2014, um país dividido por uma diferença muito pequena de votos. Quem ganhou não soube abraçar a quem perdeu. E agora, nesse momento, em 2018, a gente não houve uma divisão tão pequena, foram 57 contra 45 ou 46 milhões de votos, foi uma diferença maior, mas quem ganhou não conseguiu entender que ele é o presidente de todos. Uma coisa é eu defender na campanha o que eu penso, mas na hora de governar eu preciso entender que eu preciso governar para todos. Então eu acho que esse foi o maior erro, e eu espero que a gente encontre um nome em 2022 que tenha essa capacidade. O Brasil precisa de união. A gente precisa, e aí eu volto para a minha primeira fala, quando a gente começou a nossa entrevista. De um exemplo, a gente tem aí hoje um prefeito e um governador de ideologias políticas diferentes, um é do Partido dos Trabalhadores, o outro é do Democrata, mas que no momento de dificuldade esqueceram as suas ideologias, esqueceram as suas bandeiras, as suas cores, e estão
tratando do povo soteropolitano, do povo baiano, e acho que o Brasil, esse exemplo que a Bahia está dando, serve para o nosso Brasil. Duas perguntas, assim, Cacá, sobre esse assunto. A gente vai lá e volta. Você acredita que você falou aí, né, que o governo não governar para todos, não entendeu que a partir do momento que ele venceu a eleição, ele deveria governar para todos os brasileiros? Você acredita que há uma perseguição à Bahia, aos estados nordestinos, e mais especificamente à Bahia, pelo governo federal? Ponto 1. E ponto 2, você tem falado aí que espera que em 2022 a gente encontre um nome que consiga apaziguar isso. Você acredita que, de fato, este atual governo chega a 2022? São duas perguntas. Olha, Luiz, primeiro eu vou falar, eu acho muito ruim para a democracia a gente viver um outro processo de impeachment. Sim. Se você me perguntar, Cacá Leão, como cidadão, como parlamentar, não gostaria de viver isso novamente. Acho que a gente precisa respeitar o resultado das urnas. Mas acho que existem tantas provocações, existem tantas discussões e o governo, até justiça seja feita, a gente está vivendo até 15 dias que o presidente não tem dado motivo, viu? Vamos elogiar quando a gente tem... Porque todo final de semana ele arrumava uma confusão. Todo final de semana ele arrumava uma confusão. A gente tem 15 dias aí, que ele está quieto, que ele não tem ido provocado as aglomerações que ele costumava provocar. Então, eu espero que isso seja um sinal, uma bandeira branca de paz, para que a gente arrefeça esse calor, que a gente deixe de ter o incentivo, e esse incentivo aí dessa briga, dessas discussões, e espero que ele consiga, que melhore, que ele consiga governar e que consiga chegar ao final. Qual foi a outra pergunta mesmo? Aqui, a primeira pergunta, na verdade, era se ele perseguia ou se ele governava para o Nordeste, principalmente para a Bahia, como governa para outros estados. Olha, eu acho que aí, é o que eu volto a falar, uma disputa, estão dizendo aí que deputado não foram duas, não, foi uma semana. Mas não, na verdade tem duas. Tem 2 finais de semana que ele não vai na rua. Estão dizendo que é porque Queiroz apareceu. Esse último estão dizendo, não sei que disse, não fui eu. Eles dizendo que esse último dia foi porque apareceu, mas no outro ele já não tinha. Então, são 2 finais de semana. Aí o Ventralho foi embora, pô. Deus entendeu? Então, eu acho que um caminho. Tá. O Sidney Sanches aqui, ele pergunta o seguinte: mais de 1 milhão de infectados, 51 mortos, continua convicto de que o PL 3130 de 2020 considera essencial atividades como profissionais de beleza e estética? Eu não entendi direito, mas eu acho que é isso. Na verdade, deve ser algum projeto de lei que está sendo discutido. Eu acho que a gente precisa discutir a retomada do comércio. Isso aí está sendo feito, inclusive o governador já vi ontem uma entrevista dele, a gente vai ter que voltar aos poucos. A questão, por exemplo, tem serviços que vão precisar de um protocolo maior, que é a questão dos bares, restaurantes, os salões de beleza, as academias de ginástica. Eu tenho certeza absoluta, Luiz, que eu e você estamos tristes porque as academias estão fechadas. Eu tô triste demais. Eu parei de fumar, tô engordando, bicho, que não tem jeito. Já ganhei uns 10 quilos. Eu estou fazendo exercício em casa. Quem me acompanha aí nas redes sociais está vendo aí que eu estou agora tô todo quebrado. Estou todo cheio de dor, rapaz. Dói tudo. Eu estou naquela fase de dor em tudo. Dói tudo. Mas estou tá firme. Procurando me movimentar de máscara, fazendo aí, seguindo os protocolos, mas estou fazendo os meus exercícios. Então, eu acho que os serviços essenciais, eles vão ser, e a gente está discutindo aí a retomada da economia. Eu acho que todo mundo precisa voltar a trabalhar, que precisa ser. Agora, as vidas são mais importantes ainda nesse momento. Então, é uma discussão que cada estado, até porque o STF diz que é cada estado e cada município que é responsável pelos seus protocolos. De fato, é o seguinte... Estou doido para cortar o cabelo. Apesar de não ter muito, mas estou doido para cortar o cabelo. O meu máquina é mais fácil. A esposa resolve.
Eu não corro esse risco, não. Não me arrisco, não. A emenda é o seguinte, o projeto, ele é PL 3130 e ele declara como essenciais as atividades prestadas por profissionais cabeleireiros, barbeiros, esteticistas, manicure, depilador e maquiador. E o Ricardo Izara, aí do PP de São Paulo, que é o autor. Né? Isso, eu acho que até, se eu não me engano, eu sou um dos coautores desse projeto. Sim, ele está na Câmara, ele está parado? Como é que está ele, você sabe dizer? Ele, por enquanto, está parado. Está parado, né? Aí andar vai ter que definir protocolo. Deputado, a gente tem 7 minutos ainda de live, transcorreu aqui bem rápido, eu ficaria mais 1 hora facilmente. Se você quiser, estou à sua disposição. Opa! Mas a gente vai se encaminhando para o final, de fato, porque é preciso dar um respiro aí para os colegas que também estão fazendo live, né? Todo mundo. E eu queria saber do senhor algumas coisas. Primeiro, quais as expectativas aí, o que a gente tem? O senhor foi relator do orçamento em 2018, né? Isso. E agora a gente está para votar a LDO, já votou? Tá para votar, já né? votou, foi relator da LDO. Foi relator da LDO, né? LDO 2020. Como é que a gente pode estabelecer uma estimativa de orçamento que não seja ficcional, fictícia, para 2021 num cenário como esse? Porque a gente porque a gente tem uma PEC dos... A gente tem uns tetos, né, constitucional, que já é uma coisa avassaladora, e a gente não tem mecanismos de previsão de qual vai ser o orçamento que a gente tem. Como é que a gente vai separar como gastar isso? O que tem aí? Como é que você que tem uma experiência e tem se dedicado a isso a cada ano e já compreende aquele monstrengo, que é um negócio difícil vai ser um modelo, vai ser um formato completamente diferente. Eu fui o primeiro relator do orçamento que estava embaixo da PEC do teto, da Emenda Constitucional 95, que já foi um novo formato. Mas, se você me perguntar, eu defendo a PEC do teto. Eu acho que ela é importante para determinados entendimentos e segmentos. A gente criou, nesse ano teve a regra de ouro, né, que o governo podia furar em 124 bilhões. Vamos furar em quase 500. Não teve jeito. E a construção do orçamento de 2021 vai ser um orçamento muito de reconstrução da nossa economia, de reconstrução e de investimento em saúde, de investimento em educação. Eu acho que será uma tarefa hercúlea. Eu não posso ser o relator, porque o relator é do Senado Federal, é um rodízio, mas vou acompanhar de perto, porque eu tenho certeza absoluta que vai ser um fator muito interessante. Será muito difícil construir o orçamento de 2021. Vamos lá, eu quero agradecer ao PP de Camaçari, Macari. Camaçari também, Camaçari 2 vezes. Perfeito, meu amigo Fábio Lima. Lauro de Freitas também, aqui com o André, presente forte, a Maísa, Edi Castro, Maria Duarte, o Luiz Felipe. Tem uma turma que participou aqui durante a live toda. Quero agradecer a todos que participaram, que vão ver também que a live fica disponível aí no IGTV. E que eu tenho feito isso em outras lives que eu fiz em alguns espaços, que é pedindo para vocês que são representantes, que nos deem um pouco de um feedback, uma ideia do que estão lendo, assistindo e ouvindo. Acho que isso é bacana para a gente compartilhar com quem nos acompanha, né? Tem visto o que aí? Netflix, série, filme, tá lendo o quê? Tá ouvindo que som? Eu vou lhe confessar uma coisa. Eu não tenho Netflix. É mesmo? Eu não tenho Netflix. As pessoas, quando eu digo isso, as pessoas me acham um ET. E Amazon também não? Amazon Prime também não? Não tenho nada. Não tenho Now, não tenho Netflix, não tenho... Eu só tenho a Sky e gosto dela porque ela grava os jornais. E aí, quando eu chego em casa, eu assisto novela. Novela. Eu sou uma pessoa, mas tô lendo até... Vou estar aqui até do meu lado. Aqui. Peraí que eu vou pegar. Opa! Tô lendo um livro aqui que para mim, ele é um livro antigo, mas ele é muito atual, que é O que é o Liberalismo. Comecei a ler ele ontem. É uma coletânea que trata sobre os diversos caminhos do liberalismo, até para entender o que foi construído no passado,
o que foi construído no passado, o que se pensavam, esses grandes ideólogos, as pessoas que pensavam o liberalismo no passado, para a gente olhar isso com a visão de pós-pandemia. Então, comecei a ler ele ontem, mas eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de ler biografia, eu gosto muito de ler coisas simples e fáceis. Como eu lhe falei, televisão não é o meu forte. Eu não tenho paciência para acompanhar. Interessante. Se eu começo a assistir uma coisa, se ela tiver muitos capítulos pela frente,